Se você é criativo, empreendedor e está descobrindo, talvez na marra, como é virar gestor, seja muito bem-vindo ao Fala Firma. Aqui é papo reto sobre o que ninguém te ensina na faculdade. Como fazer a gestão acontecer de verdade. Com cliente, planilha, perrengue e propósito. Somos duas arquitetas que viraram gestoras. Ou será que foi ao contrário? E criamos esse espaço para mostrar que é possível transformar a firma num negócio sustentável, leve e com visão de futuro. É papo direto, real, com aquele toque de bom humor da vida empresarial. Como numa boa conversa de firma. Antes da gente apresentar a nossa convidada, esse episódio tem o apoio da Chama Velas Veganas. E eu estava aqui pensando, nossa convidada tem muito a ver com a Chama. Porque assim como a cozinha, o ambiente também tem memória e tem afeto. E uma vela acesa muda todo o clima, né, gente? Muda o clima, o ritmo, até a forma que a gente vive aqueles momentos especiais. E agora o Dia das Mães está chegando, né? E aquele presente que não é só um objeto, é uma experiência. Então, se tu for fugir do óbvio, pense em algo que tenha intenção, cuidado e significado. Entra lá no perfil da Chama Velas Veganas Artesanais, no @cvelasartesanais, e conhece toda a nossa linha de produtos da Chama. Já tem vela de limão siciliano, Rafa? Tem de limão siciliano, mas essa tá cheirosa aqui, essa aqui é de jabuticaba. Nossa, essa daqui tá bem suavezinha, cheirosinha aqui. Eu acho que seria ótima uma combinação, assim, um limão siciliano, um espumante, de repente um bolinho de milho. Nossa senhora, Dá quem pra sabe? Fazer uma collab aí com a nossa convidada. Os namorados, a gente faz uma vela de vinho. Uma vela de vinho, acho uma que vela seria de espumante. um morango. Delícia. E falar em comida, vinho, espumante, o negócio que a gente vai conhecer hoje começou na cozinha, sem muitos planos, sem muita estratégia no papel, só pelo prazer de fazer acontecer. Uma receita, um registro, um espaço pessoal, que aos poucos vai ganhando forma, consistência e conexão com outras pessoas. Quando vê, é a hora exata de se transformar em negócio e é sobre isso que a nossa convidada veio falar hoje, mas é óbvio que vamos querer também saber aqueles segredinhos da cozinha. Delícia! E hoje estamos aqui com Eline Prando, criadora do blog Mel e Pimenta. Um espaço que começou com arquivo pessoal e hoje é um negócio com uma comunidade extremamente fiel. Ela é designer de formação, cozinheira por paixão, autodidata. E alguém que construiu algo muito consistente ao longo do tempo. Eline, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Nossa mesa de bar, barra firma. Eline, conta para nós, quem é a Eline além do blog? Certo. A Eline, além do blog, ela se formou em design. Ela nasceu lá em Nova Bassano, no interior do Rio Grande do Sul, na roça mesmo. Eu me criei no interior, minha família plantava tomate, tinha gado, então eu também vivi muito isso durante toda a minha adolescência, infância, então a gente ajudava, trabalhava com os pais em casa, então assim, eu tenho uma vida a gente teve uma vida de criança que curtiu a vida, mas que também estava junto na cozinha com a mãe, estava ajudando os pais no trabalho, então eu aprendi muito sobre valores, estudei muita coisa com os meus pais nesse formato de criação, e com a minha mãe na cozinha, né, porque desde criança, assim, vendo ela cozinhar, minha mãe sempre cozinhava de uma forma simples, mas com amor. Então, desde muito pequena, eu e as minhas irmãs também, nós sempre desenvolvemos esse amor pela cozinha, por estar junto, por ajudar a mãe, para ajudar a mãe a fazer um capelete, fazer aquelas coisas do interior. Que delícia! Para quem não sabe, Nova Bassano é uma região da Serra Gaúcha, colonização italiana, não sei se tem alemã também. Italiana. Então, nossa senhora, tudo que é coisa de massa, que vocês possam imaginar, eles fazem. Torteio maravilhoso. Então, a gente sempre viveu essa coisa de estar na cozinha, do afeto, né, do afeto pela comida, e aí eu fui carregando isso ao longo da vida. Então, depois, em 98, eu vim para Porto Alegre para estudar, me formei em design gráfico na UBRA, sempre tive uma paixão por fotografia, sempre gostei muito da fotografia, da estética, e sempre gostei de cozinhar. E aí,
por causa da minha formação, eu entrei em empresas como Walmart, Zafari, trabalhando dentro da minha área, mas sempre mantendo em paralelo a fotografia e o amor por testar receitas. Então, assim, isso veio desde muito pequena até essa época, até eu chegar ao blog, eu sempre tinha isso em função da minha vida, testar receitas novas. Então, o blog também nasceu disso, porque eu acabei fazendo ele criando ele como um acervo pessoal para esses testes, porque eu testava e acabava esquecendo, não sabia mais qual receita tinha feito, porque eu sempre testava uma nova. Então eu resolvi fotografar e colocar ele de uma forma digital que eu pudesse armazenar para mim mesma. Tipo um livro de receitas, então, para uso pessoal. Exatamente, então ele acabou nascendo disso, mas eu sempre tive ele em paralelo de tudo que eu fiz na vida, como designer, o tempo que eu atuei nessas empresas, eu sempre fui carregando esse afeto pela cozinha. E tu era aquela amiga assim que a gente, eu não sei, eu fico pensando, se eu tivesse uma amiga que gosta de cozinhar. Sim. Tu era aquela amiga que sempre preparava, aquelas amigas diziam, eu vou lá pra casa da Eline. Sim, exatamente. Porque ela vai saber o que acontece, que eu fico chateada, inclusive, é que todo mundo, vamos lá na casa da Eline, que ela sabe fazer, ou a gente vai se juntar em tal lugar, e a Eline cozinha, mas ninguém que cozinha pra mim. Todo bônus. Eu acabo sendo prejudicada. Mas é divertido, eu gosto dessa coisa de cozinhar pras pessoas. É muito bom. E sempre foi algo consciente, não, mas desde quando tu teve essa consciência de que talvez essa questão de fotografar receitas, criar receitas e colocar num blog pudesse ser um ganha-pão, pudesse virar um negócio? Isso até acho que 2016, eu criei o blog em 2011, trabalhava nessa época numa multinacional e tal, fazia as receitas e tal, mas até de 2011 a 2016 eu não tinha objetivo nenhum de transformar ele num ganha-pão, num negócio, era totalmente cozinho porque gosto e vou colocando conteúdo ali. Depois eu mudei um pouquinho o pensamento e assim, eu posso continuar cozinhando porque eu amo, mas transformar isso num negócio. Então, as duas coisas podem andar juntas, né? Que aí foi 2016 essa virada, né? E conta pra nós, então, como nasceu efetivamente o blog Mel e Pimenta. Certo. Em 2011, efetivamente, eu decidi fazer, acho que a primeira receita foi uma costelinha de porco ao molho de barbecue. Acho que essa é a primeira receita que tá lá, de 2011. Aí eu fiz ela na minha casa, fotografei, postei no blog. E aí, no Blogger ainda, que era uma plataforma um pouco eu lembro. ultrapassada, né, que já não se usa mais hoje em dia. Então, ali ele nasceu. E aí eu fui fazendo eu não tinha compromisso nenhum. Compromisso com volume de postagem, com nada, porque era para mim mesma, né? Então, eu ia armazenando as receitas, fim de semana eu fazia uma receita, postava ali. Então, era isso. Era teu hobby. Era meu hobby, e aí eu fotografava e tal, então eu juntava tudo que eu gostava. Fotografia, comer bem e o lugar para eu poder guardar as minhas receitas. Então, ali ele nasce mesmo. Tá, e a virada? Quando tu resolveu monetizar isso aí, como é que... A virada, então de 2011 a 2016, segui nessa linha, sem muito compromisso, postando, só que começou a ter um número de acessos. Então, quando eu via, estava acontecendo alguma coisa, estava acontecendo um movimento ali, até teve um jornal que me chamou, uma pessoa de um jornal que me chamou para ser colunista antes dessa virada ainda, então eu acho que ali por 2012 eu passei a assinar uma coluna de um jornal aqui com as minhas receitas, que ficou qual era o jornal? Zero Hora. Na Zero Hora, exatamente. É o maior jornal do Rio Grande do Sul, para quem não sabe. Exatamente. Mas aí começou a ter um número de acessos considerável, mas eu segui nesse formato. Na época que tudo era mato. Exatamente, tudo era mato. Não tinha impulsionamento, foi tudo orgânico, que legal. Exatamente, tudo orgânico. E aí em 2016, foi um tempo, logo depois de eu ter saído de uma empresa, da última empresa que eu estava trabalhando, uma empresa, eu trabalhava em endomarketing, design e tal, e eu decidi sair, e com essa saída eu decidi fazer o blog virar uma ferramenta de trabalho e resolvi monetizar e tudo mais. Então, nesse momento, eu fui fazer a migração, então eu já tinha 816 receitas nesse... Nossa Senhora! Dentro do blog. É praticamente a Rita Lobo dos Pampas, foi assim. Não, até ela é parecida com a Rita Lobo, ela é bonita que nem a Rita Lobo, ela tem os olhos claros que nem da Rita Lobo, loira, olha... Não, eu sou chamada de Rita Lobo do Sul.
Não, é isso. Eu falei, foi assim que eu te apresentei pra Rafa, que a Rafa não te conhecia. Daí eu disse, não, Rafa, é tipo a Rita Lobo dos Pampas, assim. Só que eu até comentei com a Rafa, só que as receitas que ela traz são coisas mais simples, não simplórias, simples, né? Coisa que tu consegue fazer em casa, não é uma coisa muito rebuscada. Então, acho sensacional. Bem, bem simples, afetivas, né? Isso. Mas eu fico orgulhosa, né, de ser comparada com Ai, maravilhosa. E então, em 2016, a primeira coisa que eu tive que fazer, eu não tinha como investir em alguém que fosse fazer esse trabalho de migração para mim. Então, eu fui estudar. Eu sei que eu comprei um curso, entrei em contato com um amigo, marido de uma amiga minha, que também tem um blog de gastronomia. E aí, o marido dela disse assim, não, tu vai fazer e eu vou te ajudar em tudo que tu precisar, todo o socorro que tu precisar. Ele era da área de TI, eu vou te ajudar. E foi assim que eu fiz. Então, eu estudei, ele me ajudou, eu fiz a migração para o WordPress. E aí, ali eu consegui também começar a questão de monetização por publicidade dentro do site, né? E aí também comecei a transformar o meu trabalho de uma forma mais organizada. Então eu tinha uma frequência correta de postagem, usava estratégias, passei a usar SEO também para me ajudar na formatação do post, para que ele ranqueasse melhor no Google. Então, assim, eu estudei muito nessa época e eu tenho orgulho de dizer que eu fiz praticamente tudo sozinho. Eu tive pessoas que me ajudaram, mas eu não tinha como contar com alguém, uma empresa para fazer esse trabalho. Então eu fui aprender a fazer, além de cozinhar. E foi bem bacana, porque é uma experiência que me ajuda muito hoje em dia na construção do conteúdo, né? Porque a gente aprende e segue aplicando, então valeu muito a pena. E nesse momento, quando tu criou o blog, tu ainda não tinha as redes sociais. Eu até estava comentando aqui nos bastidores que eu conheci a Eline no site dela antes das redes sociais. Porque naquela de, eu quero fazer, sei lá, um bolo de milho, bota ali no blog, bota ali no Google, né, pesquisa bolo de milho e aparece várias opções. Aí a gente não vai nas mais óbvias, né, a gente vai procurando, e apareceu lá, Mel e Pimenta blog. E eu me lembro que eu fiz, eu não me lembro se era o bolo, mas eu me lembro que a receita que eu fiz deu muito certo. Nossa, ficou ótima. Aí depois tentei procurar outras receitas, eu não me lembrava do nome, eu só sabia que era mel e tinha um fouet no nome. Até encontrar, e eu, mas eu preciso encontrar esse blog nas redes sociais, no Instagram. E aí, para minha surpresa, a Eline é a gaúcha, ela é de Porto Alegre, gente! Prata da casa, com umas receitas tão gostosas. Eu tô aqui com o Instagram dela aberto, com essas delícias todas. Sabe, a minha receita preferida do blog é a pizza de sardinha, que traz uma memória afetiva, assim, Cuca de uva. Nossa! Cuca de uva. Alemou aí, na cuca. Mas, assim, são receitas com muita, que eu acho, assim, tem muita memória afetiva mesmo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de receita. A pizza de sardinha é um sucesso absoluto. Todo mundo que testa essa receita e dá certo, gente. Exatamente, dá certo. A cuca também, é o tipo de receita de família, até a cuca alemã não é a receita tradicional que a minha família faz, por ser italiana. Então, minha mãe sempre fez a cuca italiana, que é aquela cuca com sova, é uma cuca diferente, mas depois eu aprendi a fazer a cuca alemã e agora minha família lá também faz a cuca alemã. A minha família toda faz cuca alemã. Exatamente. Eu sou do outro lado, entendeu? Não, a minha mãe agora eles fazem também. Outro dia eu fiz lá, inclusive, doce de leite. E a minha mãe se orgulha, a minha mãe é uma doceira de mão cheia, né? E aí, os alemães normalmente são ótimos. Então, a minha mãe se orgulha que ela faz a cuca de uva, ela tira a semente. Sim. Ela diz assim, vai nessas padarias, ninguém tira a semente da uva, eu tiro a semente, porque ela faz com a uva Isabel, acho que é. Quando eu faço com a Isabel, eu tiro a semente também, ou eu faço com a Vitória, que daí ela é sem semente. Sem semente, pois é, porque daí é ruim, né? Tu pegar a semente da uva. Ai, é maravilhoso. A cuca de uva. É coisa boa. Ontem mesmo a gente estava lá no escritório deliciando uma cuquinha. Cuca de goiaba. Muito bom, né? Eu adoro. Uma delícia.
Bom, então, e como é que daí tu foi para as redes sociais? As redes sociais, se eu não me engano, eu entrei no Instagram em 2014. Uhum. Eu já atuava bastante no Pinterest, Uhum. desde o início, assim, porque o Pinterest foi uma ferramenta que sempre me ajudou muito, inclusive, acho que boa parte do meu crescimento de ranqueamento e tudo mais veio pelo Pinterest. E aí, quando eu comecei no Instagram, eu comecei meio devagar, até usando ele para levar as pessoas para o blog. Uhum. Hoje eu mudei um pouco o formato, eu posto receitas também nele, mas algumas eu faço para levar as pessoas para o blog. E eu sempre gosto de diferenciar um pouquinho, assim, porque às vezes as pessoas preferem a receita de Instagram, mas ela é uma coisa mais fugaz, né? Uhum. Então, tá aqui, amanhã tu já não acha mais aquela receita, o salva e nunca faz e tal. E o blog, eu gosto muito dele porque ele tem um conteúdo que no Instagram a gente não consegue reproduzir, que ele conta a história, por que eu fiz aquele prato, então eu consigo escrever muito mais, dar um pouquinho mais de poesia. Tu tem uma veia jornalística aí, então também, né? Tenho sim. E aí eu gosto de contar um pouco mais de história lá, e eu consigo também complementar, então eu consigo ter mais dicas, substitua isso por aquilo, faça isso, não tenho tal ingrediente, uso outro, posso usar com batedeira, sem batedeira, então o post no blog ele é sempre muito mais rico, no Instagram a gente nunca consegue ter essa riqueza de detalhes, mas por uma questão comercial, né, a gente acaba tendo que também estar em todas as redes, né? Então é importante ter esse cuidado de tentar estar presente em todos os lugares. E como é que foi se ver, então, como uma influenciadora? Sim. Mostrar a cara, porque antes mostrava só as receitas, agora tu grava eu ainda mostro pouco, mas eu apareço. Ser a Eline, não só a autora do blog. Exatamente. É diferente, eu ainda às vezes tenho que me adaptar a isso, porque para mim o foco é a receita, então quando eu vejo eu tô na cozinha, tô gravando e esqueço de me gravar ou aparecer fazendo a receita e tal, então para mim ainda é um trabalho que eu tô fazendo, mas é muito importante aparecer para mostrar quem tá por trás, né, a Eline que tá por trás daquelas receitas, até por uma questão de confiança, né. Eline, como é essa questão de trabalhar sozinha? Hoje tu ainda é uma equipe depois de tanto tempo? Sim, continuo sendo uma equipe. E como é que tu consegue dar conta? É complicado, é bastante coisa. Às vezes eu sinto que eu não vou dar conta, mas no final das contas dá tudo certo. Então eu faço. Tem uma coisa que é muito importante que às vezes as pessoas não percebem, que tem uma pesquisa, né? Então eu gosto muito de fazer uma curadoria. Apesar de eu ter receitas simples, que é a cuca, essas receitas do dia a dia, eu gosto de encontrar umas receitas diferentes, com um toque diferente, com um detalhe que às vezes sai. Eu não me preocupo com o viral, eu me preocupo com uma receita legal que a pessoa vai conseguir reproduzir em casa e que seja gostosa e fácil de fazer. Então eu pesquiso muito, então eu pesquiso em livros, internet, em sites internacionais, eu tenho uma quantidade de favoritos absurdo lá de sites que eu vou entrando e pesquisando. Então, além disso, eu compro os ingredientes, eu preparo a receita, eu filmo mesmo, então eu faço testes, às vezes dá errado. Então tu tá ali montando o cenário para fazer, tu tá vendo a câmera. Eu tô vendo a câmera, eu tô filmando, gente, mas que desgaste. eu tô mexendo o ovo na tigela e olhando como é que tá ficando na câmera e tudo. Todos os E tu nunca pensou, tipo, eu vou chamar um videomaker? Sim, já pensei, mas eu acabo meio que seguindo e fazendo sozinha. Deve ser gostoso também o processo, né? Mas em algum momento eu vou ter que, porque eu também tenho uma vontade de começar a gravar para o YouTube. Pois eu ia fazer essa pergunta. Então, e por isso que às vezes é difícil aparecer também, porque sou eu que estou fazendo e gravando, então com um videomaker seria mais fácil, né? Até para conseguir filmar para um YouTube, alguma coisa assim. Então eu faço tudo, lavo a louça, cuida emite nota fiscal, faz contato com empresas. Agora eu tenho uma agência que está me assessorando até, mas normalmente assim, o serviço todo da produção de conteúdo, de edição, tudo é comigo. Fotografia. E mais a parte em eventos, né? Eu já te vi em vários eventos de comidas, eventos, viagens, tem bastante coisa aqui. Mas eu acho que é isso também que constrói bagagem, né? Porque tu vai provando, a coisa vai ficar com a tua cara, né? É repertório, Com certeza. Mas realmente, assim, acho que é desgastante. Se a pessoa quer escalar o negócio de alguma forma saudável, até para ela mesma, não tem como ser eu keep em tudo. Exatamente. Em algum momento. Fica complicado. Em algum momento eu vou ter que ceder. É muito complicado mesmo. É bastante trabalho.
E tu fala muito sobre identidade. O que é na prática Sim. a tua identidade no teu negócio? A minha identidade, assim, eu construí ela lá de 2011. Eu fui construindo uma identidade de imagem e de linguagem. Então, assim, eu tenho muito claro o meu perfil de fotografia, e o que eu acho mais legal é que os leitores eles reconhecem. Então, às vezes tem uma foto minha que está rolando em algum lugar na internet, sem estar associada a mim, eu recebo uma mensagem de um leitor dizendo, eu vi uma foto que Mentira, era... mas Olha como, que legal. As pessoas reconhecem minha foto. Mas como? Tu sabe? Porque eu construí meu olhar fotográfico. Se tu olha as minhas primeiras fotos do blog, elas são diferentes das fotos atuais, mas elas foram um ponto de partida que eu fui construindo com o meu olhar. Então, a minha foto sempre vai ter aquele jeitinho. Eu tenho algumas características ali que tem a minha identidade nas fotos. E as pessoas reconhecem. No texto é a mesma coisa. No texto no blog, eu tenho aquele jeito afetivo de contar história, de explicar da onde veio aquele ingrediente, que a minha mãe fazia alguma coisa quando eu era criança e tal. E aí, isso tudo eu consegui construir de uma forma bem consistente. E no vídeo também. Hoje em dia, meus vídeos é a mesma coisa. Os primeiros eram um pouco solto, hoje eu já tenho um olhar que se repete em praticamente todos os vídeos. E eu acho que isso é muito importante para mim ou para qualquer área, qualquer empresa, por mais que seja pequena, a gente construir sua própria identidade. Às vezes eu vejo, tem gente que me pergunta assim, posso usar, eu estou começando um perfil no Instagram, posso usar tuas fotos e te marcar? E daí eu entro lá e eu vejo que tem foto minha, foto de outra pessoa, e aí eu ainda tento ajudar a pessoa, explico, eu prefiro que tu não utilize minha foto, e em segundo, eu dou uma força para ela, para que ela entenda que é importante ela construir a própria imagem. Então, faça a tua receita, fotografe, e aos poucos aquilo vai acontecer, porque não faz sentido alguém criar alguma coisa para pipocar um pouquinho de cada lado. No episódio que a gente entrevistou o Thiago, ele comenta sobre isso, de que ele vê muitas pessoas copiando outras, né? Copiando o estilo de fazer. Isso. E ao invés de construir o seu próprio. Porque assim, quando tu copia, por mais que tu tente copiar alguma coisa, tu não consegue ser efetivo naquilo. E quando tu constrói o teu jeito, aquilo vai isso também reforçando, né? Isso até é um papo de psicólogo, né? Porque tu precisa saber quem tu é para poder construir. Então, exatamente. Que bom que tu teve esse tempo, né? E eu tenho uma clareza de quem eu sou. Por exemplo, eu tenho algumas marcas ou alguns produtos, eu sempre falo assim sobre a importância das pessoas prepararem seu próprio alimento e deixarem de consumir um ultraprocessado. Então, assim, comer pão, para mim, não é o problema. O problema é comer pão industrializado, ultraprocessado, que pode ficar um mês na prateleira e não estragar e fica perfeito. Eu vi um vídeo esses dias de alguém lavando uma fatia de pão e ela voltava ao normal e lavava de novo, como se fosse uma esponja, ela voltava ao normal. Então, assim, eu tenho muito claro, isso faz parte dos valores que eu construí, eu vou incentivar as pessoas a fazerem seu próprio alimento, a fazerem seu próprio pão, e algumas, por exemplo, se uma marca que vende um produto que não é o que eu estou propagando. Não é a tua essência. Não é a minha essência, eu não vou fazer. Não vou fazer. Então, já aconteceu de uma marca de um super ultra processado, de um temperinho me procurar, e eu dizer não, obrigada, nem orçar, porque para mim isso também é consistência. Claro. É ter muito claro qual é o meu caminho, sabe? É a questão da autoridade também, né? Da autoridade e da autenticidade, não foi isso que os teus seguidores falaram? Não, é muito legal, porque assim, uma das minhas veias é o house flipping. E eu comecei a fazer vídeos mostrando as minhas obras de house flipping. E tem um monte de gente que faz. O que é house flipping? É comprar imóvel antigo, reformar e vender. Aproveitando, vou fazer o gancho que nos dias 29 e 30 de maio eu vou dar um curso presencial no Senge, aqui em Porto Alegre. Quem se interessar, entra no @RafaelaRitterarch, linka na bio, que todas as informações do curso estão ali. E é só para arquiteto, Rafa? Não, é para público em geral. Quem quiser investir em imóveis, investir nesse negócio que é muito rentável, é só acessar e vem aprender comigo. Mas legal. Enfim, aí eu tenho dentro do meu Instagram, eu tenho uma parte que eu gravo as obras, né? E aí os seguidores começaram a dizer, mas isso aqui é o Rafa Flix. É o Rafa Flix, porque eu fico esperando para ver cada episódio.
Por que eu Rafa não vou assumir? Então é Rafa Flix, agora virou Rafa Flix. E eu tenho essa veia mais engraçada, Sim. assim, de dizer as coisas que eu penso assim, Sim. na hora. A Rafa é muito autêntica. E aí as pessoas acabam gostando desse meu jeito meio estabanado de dizer as coisas. Até teve um vídeo que viralizou, que foi um vídeo que eu entrei no apartamento, quando eu comprei o apartamento, tomei posse do apartamento. E era um apartamento de um acumulador. Ai, que ótimo. E o apartamento estava... É um apartamento muito antigo. E aí o corretor, quando me vendeu o apartamento, ele disse, o senhorzinho morreu no apartamento. E aí eu disse, fulano, mas tu nem tinha que ter me dito isso, que ele morreu aqui dentro, agora eu vou fazer a obra, depois tudo que der errado eu vou pensar que tem uma penada aqui dentro. E aí eu faço o vídeo e falo para os seguidores, o corretor me disse isso, todo mundo começou a rir. Mas é a identidade? Porque, mas se o corretor te disse, tu disse que não era pro corretor estar falando, e tu tá falando para todo mundo. Exatamente, que tu vai vender depois. O vídeo viralizou. Eu vendi um apartamento em 2 semanas depois de reformar. Que legal. Então, mas isso é uma construção, né? Porque é o teu jeito, não adianta tu tentar Não, eu nunca vou ser aquela arquiteta. Eu É. nunca vou ser a arquiteta glamurosa. Nunca. Aquela que vai de saltinho fino pra obra. Não, porque eu sou o que eu sou. Né? E é isso. A gente tem que achar o nosso caminho, né? Exato. É difícil chegar até essa clareza. Sim, é uma construção. É uma construção. Por isso que eu falo, se olhar minhas primeiras fotos, não tem nada a ver com as do meio do caminho, porque eu construí. Uhum. E quantos, me diz assim, o que dá, por exemplo, da tua formação original, tu ocupa hoje em dia? Quando tu se formou, tu pensava em estar onde tu está hoje? Não pensava. Eu queria seguir carreira em empresas. O que eu sabia era que eu não queria trabalhar em agência relacionada a design, eu queria trabalhar em empresas. Eu trabalhei em multinacional, outra empresa grande aqui e tal, e eu queria seguir nesse caminho. Depois eu fui querendo mudar o caminho, porque eu vi que estava dando certo a questão da gastronomia e tudo mais, e aí eu fui, posso fazer uma coisa que eu tinha meio que uma lista do que eu gostava mais de fazer, o design não era o primeiro, entende? Então, hoje em dia, assim, eu uso design muito. Então, eu não me reconheço mais como designer, não atuo mais como designer, mas eu uso ele em tudo que eu faço. Tu tem a visão. Sim, né? Exatamente, porque é uma questão de senso estético que tá ali. Então, na hora que eu vou fazer uma foto, na hora que eu vou montar o prato, quando eu tô pensando, às vezes eu faço alguns trabalhos para algumas marcas de frango, por exemplo, que me contratam para produção de food styling. Né? Então, eu preparo o prato e ajudo a pensar em como aquele prato vai ser servido para estar na foto, que vai estar no caminhão, que vai estar no outdoor, que vai estar em vários lugares. E aí, eu uso o design para isso. Sim. Porque para a construção eu tenho que imaginar como vai ficar aquela foto com o purê, o filezinho, ao fundo vai ter. Então, isso o design acaba estando presente, né? Sim, a tua criatividade está ali, né? Está ali o tempo todo. E como é que é mesclar essa questão do ser criativo e do ser empresário numa pessoa só, assim? A gente fala isso por experiência própria também, né? É muito difícil. É difícil porque, às vezes, o ser criativo, às vezes, toma conta, né? Então, às vezes, eu gostaria mais de estar só na cozinha fazendo receita do que trabalhando na parte de trás, que é buscar cliente, bater na porta, essa parte de captação, né? Então... Pois é, como é que tu faz essa parte de captação? Essa parte, assim, na realidade, a maioria das empresas, a empresa já me procura, elas me procuram, uhum. Eu não tenho muito, é até uma falha minha, assim, de ter o hábito de bater na porta, montar um projeto, então eu acabo não buscando. Agora eu tô com essa assessoria, que eu comecei há uns 3, 4 meses, e aí eles, sim, estão fazendo um trabalho de captação e tal, a gente ainda está construindo juntos, mas de bater na porta, apresentar a Eline, mostrar um projeto e tudo mais. E conta para nós, assim, ó, quem é você além da firma? Sobra tempo para alguma coisa, Eline? O que tu gosta de fazer quando tu não está produzindo conteúdo? Eu basicamente é exercício físico. Eu gosto muito de musculação, eu estava fazendo Muay Thai, parei agora, estava fazendo Muay Thai há quase 3 anos, então eu fazia Muay Thai, acordava super cedo, ia para o Muay Thai, daí de tarde para musculação, daí quando dá eu emendo uma corrida, daí no fim de semana eu vou correr também, quando dá, aí me inscrevo em corridas por aí, então assim, legal. Basicamente é isso, e depois tem a questão de família, né, meu marido, a gente gosta muito de cozinhar, ficar em casa, ver muita série, então a gente adora tirar um dia para ficar só maratonando série no fim de semana e tal. Delícia, né? A gente gosta muito disso. Friozinho. Exatamente, e família, né?
minhas sobrinhas Muito bem. pequenas. Vocês são quantas irmãs? Nós somos 4, Tudo mulher. 3 mulheres e um irmão. Uhum. Que legal. Não, ela foi falando e eu fui me lembrando daquele filme, não sei se você... A Jéssica não vai se lembrar que ela era nenê, mas Como Água para Chocolate. Ai, sim. Super antigo, né? Super antigo, lindo, mas né? que filme lindo! É lindíssimo, né? Ele é Lindíssimo, lindo. faz muito tempo. Eu Não, realmente não conheço, mas Não, eu já vou deixar. Não, mas esse... A gente deixa linkado aqui depois do mas episódio. É um filme lindo, porque exatamente são as mulheres As na mulheres cozinha, na cozinha, né? e a relação delas com a comida. É um filme muito muito bonito. lindo. Muito lindo, vale a pena. Dica. Muito bonito. Como Água para Chocolate. Vamos aproveitar que a gente está falando de dica e pedir a dica da Eline. Eline, tu tem algum blog, algum podcast, alguma série, algum artista, algum escritor, sei lá, alguém que tu te inspira e queira deixar pra gente? Eu me inspirei muito, assim, até um dos motivos quando eu criei o blog, eu tinha assistido o filme da Julia Child, que trata justamente disso, de uma pessoa que criou um blog. Da biografia. Exatamente, da biografia. Então, é lindo, né? Vale a pena ver. Eu sou fã da Rita Lobo, óbvio, né? Eu gosto muito dela e tal. E um filme que eu assisti, uma série que eu assisti recentemente também, que eu gostei muito, você falou de Água para Chocolate, eu lembrei da Cozinheira de Castamar, que é muito bonito também. É de época, mas é todo relacionado à cozinha. Como é A Cozinheira de Castamar. E tá passando no Netflix? Prime? Eu acho que na Netflix. Eu acho que foi na Netflix que eu vi. Vale a pena ver, é bem interessante, é de época, mas relata toda uma pessoa chegando na cozinha do castelo e aí ela tendo que quebrar algumas barreiras para mostrar que sabe cozinhar. E tudo mais. É um romance, assim, mas bem, bem bonito. Que legal, muito bom. E uma curiosidade minha, tu nunca pensou em ter restaurante? Nunca. Nunca. Quer dizer, já pensei, mas não quero. Não, já pensei, mas eu não quero. Assim, já passou, assim, vagamente aquela coisa, quem sabe um bistrozinho e tal. Mas não, eu acho que eu prefiro ficar cozinhando e ensinando as pessoas a cozinhar. A gente tem que rezar pra onde ela nos convidar pra jantar na casa dela. Quem sabe pra testar as comidinhas, as receitinhas. Eu sou ótima testadora. A gente leva o vinho. Eu levo o vinho. Isso aí. Mas então, quais são os planos futuros pra tua empresa? Pois é. Eu quero, assim, uma coisa que eu sempre prometi pra mim mesma é que eu não ia me entregar para as redes sociais. Tá? Só que eu me entreguei. Não tem como, então, né? Eu sempre priorizei o blog, porque o blog é meu. E uma rede social, ela pode morrer amanhã. Sim. E a gente perde todo o nosso conteúdo, o nosso trabalho, a nossa história. Então, eu construí um blog que está, acho que agora com 1.900 receitas, se eu não me engano, todas testadas. E quando eu percebi, eu acabei reduzindo o número de postagens dele e indo mais para o Instagram, porque o Instagram é a parte comercial, que acaba monetizando, e aí a gente deixa de lado. Então, assim, uma das metas para esse ano é eu retomar essa questão do blog e tentar fazer rodar um canal no YouTube. Eu comecei, mas eu tenho que fazer ele ter mais conteúdo e tal. Então, para o futuro é isso, é pensar um pouco mais no YouTube e não deixar meu blog de lado. E eu, de repente, escrever um livro, alguma coisa assim, porque eu acho realmente muito poético o que tu escreve, é tão bonito de ver. Eu tenho interesse em escrever um livro, mas às vezes eu não tenho certeza se isso financeiramente é viável. É viável. Então, às vezes a gente não sabe. Editoras. A gente não sabe por onde começar, às vezes, né? Mas eu tenho vontade. Sim, poético, né? Tu ter um livro, assim. Não, seria lindo. E eu recebo muito, muito pedido. De leitores pedindo livro. Eu teria, e eu lancei um podcast no... Porque tu tá com a faca e o queijo na mão, né? Sim, tu tá com tudo pronto ali. Eu tenho muito conteúdo. Eu lancei um e-book, falei um podcast. Eu lancei um e-book há alguns meses atrás, e aí eu recebo mensagens dizendo, não tem um livro físico, eu queria comprar um livro físico, daí a pessoa, daí eu sinto que a pessoa quer o físico. Pois é, que é legal essa coisa. Isso também é legal da cozinha, né? Legal, eu amo Tu livros. Sabe que a minha mãe, voltando pra minha mãe, né, a minha mãe, na época que ela estudava, ela te fazia economia doméstica, tu podia fazer magistério ou economia doméstica, minha mãe fez economia doméstica, e ela tem um livro, um caderno, que ela escreveu com aquela letrinha toda bonitinha, assim, de caneta tinteiro. Tem várias receitas, é um livro, assim, que ele é grosso, tá amarelado pelo tempo, porque tu imagina, o tempo que ela tava no equivalente ao meu 2º grau, sei lá, o ensino médio hoje. E é um livro com milhares de receitas. E eu já disse
que este livro, quem vai herdar sou eu. Já tá Muito escrito e agora publicamente dito. Publicamente, as minhas cunhadas que não pensem que vão herdar o livro. Porque é tão legal. E essa coisa de pegar e manusear. E o maravilhoso, livro eu tem a adoro. história, né? Até ali, sei lá, a exatamente. marca de algum Exatamente. farinha, gordura, Eu né? tenho até tem uma receita minha que eu mostro o caderno sujo. Aí tem uma mancha de gordura ali. Então é tão legal isso, porque aquilo Isso é história, É exato. livro de quem levou o livro para a cozinha e usou, né? É. Então essas manchas é maravilhoso. Sim. E isso é legal, porque agora tu falando que tu tem no blog todas as receitas que tu fizeste e tal. Eu pego muita receita na internet Sim. e às vezes a receita é super boa e depois quem diz que eu lembro Exatamente. da onde que eu tirei a receita para fazer. Exatamente. Eu fiz uma receita de uma cheesecake maravilhosa anos atrás e eu nunca mais consegui repetir a receita. Exato. Se foi. Se vai, né? Por isso que eu fiz Olha, o blog. eu sou uma grande apoiadora que tu faça o livro. Ah, eu também, assim, ó. Olha, quem sabe? Quem sabe, né? Um patrocínio aí pro Isso. livro. Bom, e a gente sabe, assim, que nem tudo são flores, né? Sim. Conta pra gente, assim, se teve... Como é que foram os momentos difíceis? Como é que... Se tu já pensou em desistir alguma vez? E como é que tu lidou com isso? Sim. Eu acho que o momento mais difícil, assim, eu até teve um detalhe que eu não comentei com vocês, que o meu melhor momento do blog foi durante a pandemia. Enquanto para muita gente foi horrível, para mim foi incrível. Então, assim, até 2000, é o bom que isso seguiu reverberando depois. Então, assim, em 2020, na realidade, eu tive até que fazer uma mudança de servidor, porque não estava dando conta do volume de pessoas procurando pão. Gente, receitas de pão. Eu fiz muito pão na pandemia. Exatamente, todo mundo fez muito pão na pandemia. Então, assim, o legal é que desse público muita gente ficou. Então, eu fiquei com muitos seguidores fiéis que passaram a fazer pão e que achavam que não sabiam fazer pão. E descobriram que pão é prática, né? Que tu vai fazer e vai dar certo e tal. Então, esse público ficou. Só que eu fui até 2023 com um volume muito grande de acessos, que partiu ali de 2020, dessa elevação. E em 2023, o Google, agosto de 2023, se não me engano, ele fez uma mudança nos resultados de pesquisa. Então, ele passou... a gente ainda não tinha muito contato com IA nessa época, mas as ferramentas de busca já tinham. Então, ele passou a valorizar menos qualidade e mais quantidade. Então, passou a valorizar mais portais que produzem grandes conteúdos e grandes volumes e colocar para trás quem produz conteúdo de qualidade em menos volume, porque para ter qualidade o volume vai ser menor. Sim, certamente. Então, teve uma queda brusca e gigantesca, não foi só para mim, foi para praticamente todo mundo que tem blogs que não são grandes portais. Então, ali eu tive vontade de desistir, deu um pânico. Aí agora eu me acostumei com aqueles números, eu já fiz de tudo para tentar voltar a ranquear, porque eu ranqueava em... praticamente tudo que eu tinha no blog, eu ranqueava na primeira página. Nossa. Agora eu tô ranqueando na segunda, às vezes eu tô na terceira, às vezes eu não apareço. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Segunda, terceira. Não, mas quem tava em primeira. Eu ranquei muito bem ainda, mas para aquele... Depois que tu experimenta... Sim, claro, a expectativa tá alta, né? A pessoa pesquisa doce de abóbora, tu aparece. A pessoa pesquisa cuca de uva, tu aparece. Então é ruim ter essa perda. E aí chegou um momento que eu percebi que eu tô lutando contra algo que eu não posso controlar, né? Porque tudo que eu faço, eu tentei fazer melhorias técnicas, fazer várias coisas dentro do site e eu não consigo voltar para aquele patamar que eu estava, mas eu percebi que isso não é uma coisa minha, isso é do Google, eu não tenho como resolver, então eu sigo trabalhando e tive que me adaptar a essa perda. Infelizmente. Assim, né? E tá cada vez mais difícil, né? E a gente tá cada vez mais dependente também. Sim, exatamente. Disso. E a gente fica dependente disso, né? Mas, enfim, tem coisas, não adianta. Mas desistir não pode ser uma opção. Né? Não. Exatamente. Eu ia te perguntar que eu me esqueci. Eu lembrei. Nem vai precisar o Alexandre cortar. Quais são as 5 receitas mais procuradas do blog? Do site. Quem sabe faz ao vivo. Isso. As 5 receitas mais procuradas, eu tenho no momento Sunomono. Como é que é? É aquele de pipi. É cíclico. No momento é Sunomono. Acho que é a pimenta, conserva de pimenta biquinho.
Qual é a outra? Acho que a pizza de sardinha também está entre as mais pesquisadas. Nesse momento é essas que eu lembro assim que são as mais procuradas. Tem o mjadra, que é aquele prato árabe também que está entre os mais pesquisados. Sim, tem maravilhoso. E eu fiz ele de um livro libanês e tal. Então que legal. É bem autêntica a receita, bem boa. Adoro. Mas é cíclico. Então, assim, tem épocas, por exemplo, em outubro, a receita mais procurada é geleia de amora, porque é a época de amora. Sim, claro. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo, então as coisas são meio sazonais. Eu já tive fases que o pão de queijo e o doce de leite eram absurdamente procurados. Hoje em dia caiu um pouco. Então eu acho que depende muito também do momento das pessoas, o que as pessoas estão procurando. Então às vezes parece que estão numa pegada mais saudável, outro momento é muito de algum produto que está na época. Então depois ainda além tem as coisas de fim de ano, né? Então nas festas de fim de ano é carnes, bolo de Natal, procura ali. Exatamente, o que todo mundo procura Peru? no dia 24 mesmo. E essa questão, tu comentou do que as pessoas estão procurando, de ser mais saudável ou não. Como é que tu vê essa questão dos fast foods, de ter comida por cada vez menos as pessoas estarem cozinhando, estarem em casa? Como é que tu percebe isso? Ou tu percebe um movimento ao contrário? O pessoal tá voltando a... Eu acho que tem um misto de coisas acontecendo. Ao mesmo tempo que as pessoas querem ter menos cozinha e ir menos para a cozinha, como dizem que estão quase excluindo a cozinha das suas casas, eu vejo muita gente querendo ir para a cozinha, gente que não ia, gente jovem, indo para a cozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto assim, aquela coisa tipo, fim de semana é fast food, de noite é fast food, então eu faço a minha comida balanceada, do almoço eu levo minha marmita, mas no fim de semana eu tô indo pro fast food, porque a gente vê, né, que essas plataformas de vendas e tal, elas estão bombando, né, as pessoas pedem muito e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que tem gente procurando ter uma vida mais saudável, escolhendo mais o que come, tem um público que tem um misto de coisas acontecendo. Eu acho também que tem a questão do quanto a gente valoriza o trabalho em si. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gostaria muito de poder cozinhar mais em casa, ter tempo para isso. Inclusive, gostaria de ter alguém que cozinhasse para mim, mas às vezes não é possível. Pra mim era não é possível. Mas não é possível. Então, às vezes, a gente acaba tendo que que abrir mão abrir mão da tua vida saudável para poder trabalhar mais. Exatamente, que a vida é muito corrida, né? Não, então, eu acho que para cozinhar tu tem que ter muita disciplina. Sim, tipo, né, tu programar a tua semana. Pessoal que eu admiro muito esse pessoal que faz marmita, né? Tipo, final de semana eu vou cozinhar pra semana. Eu às vezes tento fazer isso, nem sempre eu consigo. Às vezes eu tento deixar, às vezes não a marmita pra semana exatamente, mas fazer bastante comida congelada. Então eu faço bastante frango desfiado, já coloco em plaquinhas, congelo. Faço bastante abóbora em cubinhos, já congelo. Então durante eu vou lá e busco. Às vezes nem sempre eu vou usar aquela semana, mas eu vou ter bastante comida congelada. E eu sempre falo, comida bem feita, congelada é boa, né? Comida de verdade. Não, porque às vezes as pessoas acham que a comida congelada é ruim. Se a comida é bem feita, se é resto, aquela coisa já tá rolando aí um tempão e vai congelar. É ruim, mas se faz a comida para congelar direitinho, ela é muito gostosa. Talvez esteja faltando aí isso, a gente aprender a fazer, né? Comida pra congelar. Falta disciplina, falta vontade, falta um monte de coisa em mim. Bom, eu acho que a gente está encerrando. Rafa, tu queres trazer mais algum aspecto? Senão, acho que nós vamos para a pergunta final. Eu quero saber o que te inspira hoje. Ai, pergunta difícil. Toma uma água. Eu acho que é tranquilo. Eu acho assim que o que me inspira hoje é o que me inspira desde sempre, levar as pessoas para a cozinha. Fazer com que as pessoas acreditem que elas possam cozinhar. Como eu falei do pão, eu conheço muita gente que diz, não, eu não tenho mão para fazer pão. Todo mundo tem mão para fazer pão. O pão é prática. Pão é uma das receitas, um tipo de receita, eu cito ele porque é uma receita mais difícil que poucos têm coragem de fazer. Mas tudo é exercício, é só repetir que vai dar certo. Então, o que me inspira é isso, que as pessoas cozinhem mais. E se a tua firma tivesse voz, o que ela estaria dizendo hoje?
Cozinhem mais. Com certeza. Cozinhar é um ato de amor, É um né? ato de Eu amor, adoro. É um com ato de certeza. amor. Amor próprio, amor para quem está com Pra a quem gente. tá, né? Exatamente. É um ato de amor, com certeza. Não diria outra coisa. Não é à toa, assim, que muita gente que não vai pra cozinha, né? Eu vejo por mim, tá? Sim. No momento que eu me tornei mãe, né? Eu queria alimentar os meus filhos, Sim. eu queria eu fazer a comida para eles. Então tem essa coisa, essa pegada. Claro, assim, é né? um ato de amor, né? Tem muito isso. Com certeza. Bom, Eline, dá a letra aí para os nossos ouvintes, onde é que a gente te encontra, onde é que a gente acha as receitas. Certo. Fala as suas considerações finais. Bom, vocês me encontram então no meu site, melepimenta.com, e no meu Instagram, que é blog_melepimenta. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, Ai, compartilhar um adorou. pouquinho e incentivar as pessoas a A gente cozinharem. adorou te conhecer. A gente achou que tu seria uma pessoa mais introvertida, assim, mas nossa, super. o papo é Super. super fluido. Eu sou a gente um pouco adorou. tímida. Não, mas olha, foi muito, muito bom. Muito bom. Legal. Que legal. Bom, obrigada então por trazer o teu olhar sobre o teu negócio, por abrir para nós esse caminho que tu construiu e que a tua identidade realmente seja galgada por muito e muito tempo. Muito obrigada. E esse episódio mostra que nem todo negócio nasce grande, mas pode crescer com identidade. E você que nos ouviu até aqui, conta pra gente, quais foram os insights que a firma te trouxe nesse episódio? E lá no @falafirmapodcast, a gente continua essa conversa no dia a dia, com cortes agora que a gente está em vídeo, e pontos altos que esse episódio nos trouxe. Porque a firma só vai se você vem junto.